Pai Santo e querido, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma noite de domingo estarmos na Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque a chuva deu uma trégua e nós podemos estar na Tua casa. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas vidas, por cada um que está aqui presente, ó Pai. Obrigado, porque quando chegamos aqui a este lugar, o Senhor já estava aqui, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor, de entregarmos ao Senhor honra e glória, de entregarmos as nossas vidas, ó Pai, a Ti, como sacrifício vivo, puro, santo e agradável, Senhor. Que o Senhor venha sempre se agradar, ó Deus, dos nossos cultos, dos louvores que entoamos ao Senhor. O nosso intuito é adorar ao Senhor. Não entramos aqui por essas portas em busca de uma experiência que nos traga alegria, que venha preencher, Senhor, o nosso ego, o nosso coração, os nossos desejos, mas estamos aqui para agradar ao Senhor. Estamos aqui para prestarmos um culto em que o Senhor se agrade, ó Pai, daquilo que fazemos, porque estamos aqui, ó Pai, unicamente para honrar e adorar ao Senhor, o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nessa hora, enquanto estaremos meditando na Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Toma a direção de todas as coisas e que o Senhor continue sendo engrandecido e adorado, ó Pai, através de tudo que estamos fazendo aqui, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós oramos. Amém. Amém. Abra as suas Bíblias em 1 João, no capítulo 4, nós vamos meditar dos versos 12 ao 21. 1 João, capítulo 4, versos 12 a 21. Que o Senhor abençoe também, os irmãos que estão assistindo o culto pela internet, do seu trabalho, de suas casas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus e que vocês sejam ministrados pela palavra do Senhor também. 1 João, capítulo 4, versos 12 a 21, vamos fazer a leitura desses versículos e logo após nós vamos meditar em um por um. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Nós temos visto nas últimas semanas, seguindo a sequência desse texto da Epístola de 1 João, que nós estamos estudando, João está explicando sobre a essência do verdadeiro amor, e ele explica também, mostra que o amor de Deus é esse verdadeiro amor,
e que o amor de Deus é o modelo, é o exemplo que nós temos para seguir na prática do amor aqui neste mundo. E João também, ele nos incentiva a nós praticarmos esse amor do qual nós fomos alvo, não é? Porque nós vimos que João mostrando que o amor de Deus por nós, né, a prova de amor de Deus por nós foi em Deus ter enviado o seu Filho como o Salvador dos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar e para nos perdoar os pecados. Essa foi a prova de amor de Deus para nós. E por que essa foi uma prova de amor? Porque nós não éramos merecedores desse amor. Nós andávamos em pecado, nós andávamos afastados, distantes de Deus, mas mesmo sem merecermos esse amor, o Senhor, Ele decidiu nos amar. E Ele envia o seu Filho amado Jesus Cristo para a salvação das nossas vidas e para o perdão dos nossos pecados. Então nós somos incentivados aqui por João a nós amarmos os nossos irmãos da mesma maneira em que nós fomos amados. Então, depois de João explicar a essência desse amor, que é o próprio Deus, né, como nós vimos nas ministrações passadas, João afirmando: Deus é amor. O amor, ele faz parte do ser de Deus. Então, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos no amor também. E nós diferenciamos esse amor. Dizer que Deus é amor é diferente de dizer que o amor é Deus. Nem todo amor procede de Deus. E nós temos falado, né, que o mundo tem tentado demonstrar uma forma de amor, mas é uma forma de amor pecaminosa. E esse amor não procede de Deus. Porque ao mesmo tempo em que João diz que Deus é amor, João também diz que Deus é luz. E João, afirmando que Deus é luz, ele está falando da santidade de Deus. Então, o amor que emana de Deus, esse amor que nós fomos alvo desse amor para a nossa salvação, é um amor santo, é um amor puro. É esse amor santo e puro que procede de Deus. É isso que João está falando na sua palavra. Então, depois de João explicar que Deus, Ele é a fonte do amor, depois de João explicar a essência, a verdadeira natureza do amor, nós vamos ver hoje aqui as implicações desse amor na vida prática do cristão. Quando nós vivemos no amor de Deus verdadeiramente, esse amor de Deus, ele causa, ele traz algumas implicações na nossa vida prática, no nosso dia a dia. E nós vamos ver quais são os efeitos do amor de Deus na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque ser cristão é viver no amor de Deus. Não é apenas saber que existe esse amor, mas nós precisamos, além de conhecer esse amor, esse conhecimento sobre esse amor deve trazer em nós mudança de vida e também deve trazer em nós um modo diferente de nós lidarmos com o nosso irmão, modo de lidarmos com as outras pessoas. E no versículo 12 aí, onde nós começamos, João, ele começa trazendo uma afirmação para nós: ninguém jamais viu a Deus. Essa afirmativa é importante, Lembremos de quando nós começamos a estudar sobre 1 João, sobre o pano de fundo daquela igreja dos cristãos ali em Éfeso. Era um local onde muitas pessoas estavam se levantando no meio da igreja, se dizendo ser mestres, da palavra de Deus, mas eles estavam ensinando heresias, eles estavam trazendo falsos ensinamentos no meio da igreja. E o que eram que esses falsos mestres diziam? Que para que os cristãos fossem verdadeiramente salvos, eles precisavam experimentar de um novo conhecimento, um novo tipo de conhecimento sobre Deus. É o que nós chamamos de gnosticismo. Então, para que as pessoas fossem verdadeiramente salvas, eles precisavam experimentar
um novo conhecimento, que era um conhecimento superior, que nem todas as pessoas teriam esse conhecimento. Mas algumas pessoas, Deus permitia que eles vivessem uma experiência diferente com Deus, em que eles viam a Deus nessa experiência e Deus dava a eles esse novo conhecimento que poderia levá-los à salvação. Então, quando João, ele diz aqui, ninguém viu a Deus, não é por acaso que João está afirmando isso. Quando João diz, ninguém jamais viu a Deus, ele está descredenciando os falsos mestres, dizendo, olha, esses homens que estão se levantando na igreja, dizendo que viram a Deus e que receberam deles um novo conhecimento para a salvação, eles são mentirosos. Eles estão pregando uma heresia, porque ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus para receber esse conhecimento sobrenatural que eles pregam e dizem que é necessário ter para que a pessoa seja salva. E por isso que João vem nos explicando até o momento sobre a natureza do ser de Deus. A natureza do ser de Deus, ela é espiritual. A palavra de Deus nos afirma isso. Deus é espírito. João, ele escreve isso no capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus está ali na conversa com a mulher samaritana, e o próprio Jesus afirma isso àquela mulher, Deus é espírito, e importa que aqueles que se acheguem a Deus, adorem a Ele em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, e se Deus é espírito, ninguém jamais viu a Deus. A única maneira de conhecermos a Deus e de vermos a Deus é somente através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz para o incrédulo que diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, há tanto tempo estou convosco e você me pede, mostra-nos o Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai que está nos céus. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos o verdadeiro conhecimento de quem é Deus. Aqueles que puderam ver a Cristo, eles viram quem é Deus. Só é possível ver a Deus através de Cristo Jesus. Como Paulo escreve aos Colossenses, que Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, se alguém um dia quiser ver a Deus, só é possível ver a Deus através de Cristo Jesus. E nós vamos ver também que existe uma outra maneira de nós vermos a Deus, e de o mundo poder ver ao Senhor, que é através da prática do amor da igreja do Senhor. Quando nós praticamos o verdadeiro amor de Deus, o amor santo, puro aqui neste mundo, quando nós amamos uns aos outros, é possível nós vermos e conhecermos a Deus através da prática do verdadeiro amor. E João diz, ninguém jamais viu a Deus, e ele continua, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós vivemos no amor de Deus, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado nas nossas vidas. Quando nós amamos uns aos outros, é uma maneira em que nós temos a convicção, nós temos a prova de que nós verdadeiramente temos comunhão com Deus. Nós vamos ver isso no versículo 20. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se nós conseguimos amar ao nosso irmão da mesma maneira em que Deus nos amou, nós temos a convicção de que verdadeiramente nós temos comunhão com Deus. E de que esse amor de Deus, demonstrado e derramado em nós através do seu Espírito Santo, está causando em nós uma mudança de vida, e essa mudança de vida faz com que nós possamos amar ao nosso irmão e ao nosso próximo. Então, quando nós amamos aos nossos irmãos, quando nós nos amamos uns aos outros,
é uma prova de que nós temos que verdadeiramente nós permanecemos no amor de Deus e que nós temos uma verdadeira comunhão com Deus. E quando nós seguimos esse padrão de amor que Deus demonstrou a cada um de nós, se nós fizermos isso, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus, como João está falando aqui na sua palavra. E ele continua no verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, quando nós amamos, é uma evidência de que nós temos comunhão com Deus, e a evidência maior é que quando nós conseguimos amar, é porque verdadeiramente nós temos o Espírito Santo de Deus. E lembre que quando eu digo quando nós conseguimos amar, é aquele tipo de amor diferente do amor que o mundo tem tentado pregar para nós, que é amor. O amor que nós estamos falando é um amor puro. É o amor de 1 Coríntios capítulo 13 que nós lemos, né? Onde o amor não arde em ciúmes, onde o amor não tem interesse. E nós vamos ver hoje também outro texto em Gálatas falando sobre como o amor é demonstrado na prática nas nossas vidas. E João, ele continua falando justamente sobre isso. Quando nós amamos uns aos outros, estamos seguindo o padrão de Cristo. E quando isso acontece, é uma prova de que nós recebemos do Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque nós vimos em Romanos, capítulo 5, no versículo 5, se não me engano, que o amor de Deus é derramado em nós através do seu Espírito Santo. Então, se nós conhecemos o amor de Deus, se nós desfrutamos, se nós provamos do amor de Deus nas nossas vidas, é um sinal de que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele habita nas nossas vidas. Queridos, isso é uma coisa importante também para João estar falando ali naquele contexto daquela igreja, é algo importante para nós. Por quê? Porque João está aqui dizendo que aqueles falsos mestres que estavam falando do novo conhecimento, eles não tinham o Espírito Santo de Deus e eles não amavam de verdade. Por quê? Porque eles desprezavam os irmãos. Aqueles gnósticos que estavam surgindo no meio da igreja, dizendo que só seria salvam as pessoas que tivessem aquele conhecimento superior que Deus dava somente a alguns, eles desprezavam os demais, e eles não demonstravam o amor pelos demais irmãos. Simplesmente eles odiavam, desprezavam, deixavam de escanteio. E quando alguém faz isso, é uma prova de que ele não tem o Espírito Santo de Deus. É uma prova de que ele não provou do verdadeiro amor de Deus. Então, quando nós tomamos atitude como daqueles homens, nós também estamos demonstrando que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente não habita em nós. Quando nós desprezamos os nossos irmãos, quando nós amamos alguns em detrimento de outros, quando nós deixamos pessoas de lado, quando nós muitas vezes nos fechamos em grupinhos e só amamos aqueles que são mais próximos e abandonamos os demais, nós temos demonstrado que nós verdadeiramente não provamos do amor de Deus. O amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas. O amor de Deus, ele é um amor santo, ele é um amor puro. Nós não amamos as pessoas porque as pessoas mereciam o nosso amor. Lembrem-se que Deus demonstrou o seu amor por nós, enviando Cristo para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus quando nós não merecíamos esse amor. E quem somos nós para desprezar o nosso irmão? Quem somos nós para escolher aquelas pessoas em que nós devemos amar? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e amar uns aos outros sem interesse, demonstrando graça no nosso amor, demonstrando que mesmo quando aquela pessoa não é merecedora do nosso amor, aí é que nós devemos amá-lo mesmo, porque Deus fez isso por mim e por você, e nós precisamos seguir esse exemplo. Então, somente pelo Espírito Santo de Deus é que nós podemos chegar a esse conhecimento salvífico, ao conhecimento desse amor de Deus pelas nossas vidas. E quando nós temos esse conhecimento espiritual que é dado a nós através do Espírito Santo de Deus, também é uma garantia de que nós temos conhecimento de Deus
e que nós vivemos no amor do Senhor. Verso 14: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João está demonstrando justamente isso. Aquilo que ele estava falando, aquilo que ele e os demais apóstolos estavam pregando, não é algo do intelecto deles. Não é algo que eles inventaram, mas é algo em que eles viram e testemunharam de Deus. E a mensagem do Evangelho que eles pregam é justamente essa, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Nós vimos isso no capítulo 1 de 1 João, nos versículos 1 e 2, que ele diz: o que era desde o princípio, ele está falando acerca de Cristo Jesus. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João está falando sobre um Cristo que ele viu, que ele presenciou. E além dele ter visto, ouvido, apalpado a esse Cristo, João também foi alvo desse amor com que Deus nos amou, enviando Cristo para morrer por nós naquela cruz. E é somente através do Espírito Santo de Deus que nós podemos ser conduzidos a esse conhecimento salvífico das nossas vidas. É somente através do Espírito Santo de Deus que nós conhecemos que Cristo é o Salvador das nossas vidas, que Deus nos amou enviando o seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. E é somente através do Espírito Santo que nós podemos desfrutar do verdadeiro amor de Deus. E é somente através do Espírito Santo habitando em nós que nós conseguimos amar uns aos outros como Cristo, ele nos amou. Verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Naquele tempo que João escreveu a epístola, Cristo ele estava sendo distorcido, por aqueles hereges, aqueles falsos mestres. Cristo vinha sendo distorcido e vinha sendo negado. Eles diziam que Cristo não era o Filho de Deus. Eles estavam ensinando que Cristo não veio em carne porque a matéria era má. Então, como é que pode Deus se fazer matéria, se fazer carne e habitar no nosso meio, se a matéria é ruim? Era isso que eles pregavam naquele tempo. Eles diziam que Cristo não podia ter nascido de uma virgem, porque a nossa consciência não pode conceber isso. Como é que uma mulher que era virgem pode conceber a um filho? Então, Cristo ele estava sendo negado de muitas maneiras, e também estava sendo distorcido por aqueles falsos mestres. Mas aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles professavam só demonstravam que verdadeiramente eles não conheciam ao Senhor verdadeiramente. E João ele diz isso, no capítulo 4, versos 2 e 3 que nós vimos. Para que nós demonstremos que conhecemos verdadeiramente a Deus, nós precisamos confessar isso com a nossa boca. E por isso que João diz aqui no verso 15, que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus e Deus permanece nele. E ele deixou isso claro nos versos 2 e 3 do capítulo 4. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Essa era uma das provas que eles tinham. E aqueles falsos mestres, aqueles hereges que estavam entrando ali na igreja para trazer um falso ensinamento aos irmãos, eles estavam demonstrando que eles não procediam de Deus, porque eles não confessavam a Jesus como o Filho de Deus, como tendo vindo para morrer pelos nossos pecados. Eles não estavam confessando a Cristo como nós precisamos confessar. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Jesus é o Filho de Deus que se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma de servo e habitou no meio de nós.
Somente através de Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Somente Cristo poderia morrer e derramar o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. É através do sacrifício de Cristo que o Pai nos perdoou, e por isso nós precisamos de Cristo. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós geralmente fazemos o convite. Você que está aqui nessa noite, que não tenha o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, não perca o seu tempo. Você só pode desfrutar do verdadeiro amor de Deus, você só pode ser salvo se você crê que Cristo morreu como propiciação pelos seus pecados. Quando você abandona todo o seu pensamento, quando você deixa a sua bagagem de vida de lado e reconhece que somente Cristo pode salvar você dos seus pecados, que somente Cristo Jesus pode te aproximar de Deus e te levar aos céus. E era essa pregação, era esse conhecimento que aqueles homens estavam negando naquele tempo, estavam fazendo com que muitos negassem a fé e pecassem também contra Deus. A nossa salvação, o verdadeiro conhecimento que nós precisamos ter de Deus, ele não vem através de uma experiência sobrenatural que nós temos, que outros não vão ter. Não é isso que vai nos tornar filhos de Deus. O que vai nos tornar filhos de Deus é a nossa fé depositada em Jesus Cristo. E essa fé, ela é colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus, que abre as nossas mentes, que nos ilumina, que nos faz perceber o nosso estado de pecaminosidade e nos faz nos achegar a Deus e nos arrepender dos nossos pecados. É somente através do Espírito Santo de Deus que nós podemos confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que crê com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Não basta apenas crer, você precisa confessar. E além de confessar, depois da sua confissão, você precisa demonstrar com a sua vida que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele te transformou. Que agora você vive no amor de Deus e que você é uma nova criatura. E no verso 16, João continua: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O amor de Deus, o verdadeiro amor, foi demonstrado por Deus através do envio do seu Filho amado Jesus Cristo para a nossa salvação. E nós conhecemos e cremos nesse amor porque nós somos alcançados por esse amor. Louvado seja Deus porque Cristo nos alcançou, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele nos escolheu para nós sermos salvos, e nós louvamos ao Senhor por isso. Aquele que permanece amando o seu irmão, seguindo esse modelo de amor que Cristo nos ensinou, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Verso 22. Vamos ver o 22 e o 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse é o fruto do Espírito. E é justamente isso que Paulo ele está nos demonstrando. Que o fruto do Espírito é amor. Mas esse amor precisa ser manifestado em forma de ações. Que ações são essas? Aí ele continua. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O verdadeiro amor de Deus, ele se manifesta dessas maneiras. O fruto do Espírito é amor,
mas esse amor precisa ser manifesto em ação. E quais ações são essas? São esses demais aqui que o apóstolo fala. O verdadeiro amor, ele é manifestado em forma de alegria, em paz, em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. É dessa forma que o amor procede, como o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos Gálatas. E só vive no amor de Deus, só vive esse verdadeiro amor aquele que tem o Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz, o fruto do Espírito é amor. Esse fruto só consegue frutificar dessa maneira aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida. E Paulo continua nos versos 17 e 18 de 1 João capítulo 4. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento ou castigo, também pode ser uma tradução aqui. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. De que maneira o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? Em santificação progressiva. Por isso que a gente diz que somente você levantar a sua mão, muitas vezes, e ir à frente e dizer, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, isso não é uma garantia da sua salvação. Para que você seja verdadeiramente salvo, antes da sua confissão a Cristo como Senhor da sua vida, Cristo precisa te escolher primeiro, né? Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu, né? Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. Então nós apenas só vamos ratificar aquele chamamento de Deus para as nossas vidas. Quando nós levantamos as nossas mãos e nós nos entregamos ao Senhor, é só uma confirmação do chamamento de Cristo por cada um de nós. Então muitas vezes a gente vê, né, a cerimônia de apelo em muitas igrejas, em que se apagam as luzes, se colocam músicas mais melódicas para causar emoção no coração das pessoas. E muitas vezes a pessoa vem à frente por pura emoção ou por pressão que é feita, né, ali na frente. Então, quando a pessoa vai à frente por causa dessas coisas, não é uma garantia de que ela vai ser salva. Ela só será salva verdadeiramente se o amor de Deus for derramado verdadeiramente sobre ela. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós, e esse aperfeiçoamento do amor nas nossas vidas, ele é através da santificação progressiva. Quando alguém se converte ao Senhor, como é que nós sabemos que alguém verdadeiramente se converteu? Quando nós começamos a ver mudança de vida na pessoa. Quando nós começamos a ver a pessoa se tornando espiritual, a pessoa abandonando os seus pecados, a pessoa mudando as suas práticas, né, mudando o seu modo de viver, são os frutos que ela começa a dar, que nós começamos a ver que aquela pessoa verdadeiramente está sendo aperfeiçoada no amor de Deus. Só que naquele tempo, os falsos mestres ensinavam na igreja que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo pouco importa. O que é pecado, na verdade, é quando nós praticamos o pecado com a nossa alma. Então eles diziam, pecado não existe. Você pode fazer com o seu corpo aquilo que você quiser, porque o seu corpo é mau, e o corpo será fulminado. Mas João já nos mostrou aqui nessa epístola que isso é pura mentira. No capítulo 1, no versículo 10, João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, se nós dizemos que o pecado não existe, que nós não pecamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque o pecado existe sim, e o pecado é uma afronta contra Deus. E quando nós vivemos no amor de Deus, nós somos aperfeiçoados por esse amor, dia após dia. O amor de Deus na nossa vida, ele vai nos santificando, nos aperfeiçoando.
No capítulo 3, também no versículo 9, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus verdadeiramente não vive no pecado. Capítulo 3, versículo 3, João também diz que todo aquele que tem esperança em Cristo, a si mesmo se purifica, assim como Cristo é puro. Quem prova do amor de Deus e mantém a sua esperança em Cristo Jesus se purifica dia após dia. E é dessa maneira que nós conhecemos aqueles que verdadeiramente foram alcançados pelo amor de Deus ou não. Então, viver no amor de Deus significa viver numa crescente santificação. E para que essa santificação? Aí João continua dizendo: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós vivemos no amor de Deus, nós somos aperfeiçoados a cada dia. E essa santificação progressiva retira de nós todo o medo do castigo. Quando você começa a falar, do fim do mundo para as pessoas que muitas vezes não têm entendimento da palavra, às vezes as pessoas ficam temerosas, as pessoas ficam com medo. Quando você vai evangelizar alguém, você diz a ele: olha, você vai prestar conta a Deus de tudo aquilo que você fez na sua vida. As pessoas começam a tremer. E por um momento, eles muitas vezes até passam a ter conhecimento do pecado dele, né? Verdadeiramente, eu sou pecador. Olha, eu fiz isso semana passada, eu fiz aquilo hoje, eu vou ter que prestar conta a Deus. E as pessoas começam a ter medo, porque elas pensam que serão castigadas por Deus por causa daquilo que eles fizeram. Mas aqueles que vivem no amor de Deus, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus, que vivem neste amor, todo esse medo da acusação, do castigo, ele foi lançado por terra. Nós não temos mais medo do castigo, não temos mais medo de condenação, porque o juízo de Deus que iria ser derramado sobre nós foi derramado em Cristo Jesus na cruz. E nós agora temos paz com Deus. Nós agora vivemos de uma maneira tranquila. Por quê? Porque nós vivemos em obediência ao Senhor. Nós agora andamos segundo a palavra de Deus. E nós não precisamos mais temer o castigo. Não precisamos temer o juízo, porque nós não fomos destinados para a ira. O Senhor Jesus pagou o preço da ira de Deus no nosso lugar, na cruz do Calvário. Por isso que João diz, no capítulo 2, versículo 29 de 1 João, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Quando nós mantemos a nossa confiança em Cristo Jesus, nós temos confiança nele, nós nos purificamos do nosso pecado, nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor para as nossas vidas. E a palavra de Deus é muito mais clara para nós, no capítulo 8 de Romanos, dos versos 31 a 34. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqueles que estão em Cristo Jesus não precisa temer, não precisa ter medo do julgamento, não precisa temer a condenação. É isso que Paulo diz aqui em Romanos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é aquele que vai ousar, não é, acusar aqueles que estão em Cristo Jesus? E aí ele diz, ninguém pode acusar aqueles que estão em Cristo, porque Deus os justificou. E ele diz, quem os condenará? Quem é que vai condenar aqueles que estão em Cristo? Ninguém, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e além disso ele está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então por isso que João ele está dizendo aqui, que o verdadeiro amor, aquele que desfruta do amor de Deus, não tem medo, não teme. A quem nós temeremos? Nós vamos ter medo de quê, se nós estamos vivendo no amor de Deus? Se Cristo já nos livrou de toda acusação, de toda condenação, se o próprio Deus nos justificou em Cristo Jesus, o que é que nós precisamos temer? Se nós vivemos verdadeiramente no amor de Deus, esse verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, toda angústia. E não é somente o medo da condenação, não. Tem pessoas que vivem alimentando medos na sua vida, medos, traumas do passado. Se lembre que em Cristo Jesus nós somos libertos de todas essas coisas, de todo medo. Não existe medo na nossa vida que possa nos prender, que possa nos paralisar. Se verdadeiramente você anda no amor de Deus, se você está sendo aperfeiçoado dia após dia, você não precisa temer esses monstros que muitas vezes nós construímos nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus, ele já destruiu todo esse medo, todos esses monstros nas nossas vidas, de uma vez por todas na cruz do Calvário, e ele faz nova todas as coisas nas nossas vidas. Nós podemos deixar todas essas coisas de lado e passarmos a viver para o Senhor. E para nós finalizarmos, dos versos 19 ao 21, Paulo começa a nos mostrar que viver no amor de Deus significa viver pela graça, viver na graça do Senhor. E ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João aqui, primeiro ele quebra nossas pernas, no verso 19, dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, não é um mérito nosso. Se nós amamos, nós devemos isso ao Senhor, porque em sua demonstração de amor, em primeiro lugar, é que tornou possível que nós pudéssemos amar as pessoas. Não há mérito em nós, não há bondade em nós. Não foi por causa de um conhecimento elevado que nós tivemos, que o Senhor nos salvou, nada disso. Nós fomos salvos pela graça de Deus. O Senhor olhou para nós e só viu em nós o pecado no nosso coração, mas Ele decidiu nos amar e nos purificar desse pecado e nos salvar. No amor de Deus, nós encontramos a graça dEle derramada nas nossas vidas. E João já havia dito isso no versículo 10 do capítulo 4. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós encontramos graça em Cristo Jesus. E essa mesma graça que nos alcançou, é a graça que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. O amor de Deus, ele é inseparável do amor aos irmãos. Não existe a gente dizer que ama a Deus e a gente odiar o irmão, odiar a pessoa que está do nosso lado, odiar o nosso próximo. O amor a Deus e o amor às pessoas, eles estão intimamente ligados. E nós provamos o nosso amor a Deus
ao Deus a quem nós não vemos, quando nós amamos ao nosso irmão, a quem nós vemos. Se não amamos ao nosso irmão, que é imagem e semelhança de Deus, nós não amamos verdadeiramente ao Senhor. Então essa graça que nos alcançou é também um estímulo que nós temos para amar o nosso irmão. O Senhor nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Então nós não podemos olhar para o nosso irmão e encontrar nele um motivo para que nós possamos os amar. Nós precisamos amar ao nosso irmão, porque este é um mandamento de Deus para nós. E por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 21, ele termina dizendo isso. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. A razão para nós amarmos o nosso irmão não está nele mesmo, mas uma grande razão que temos é porque o Senhor deseja que nós amemos os nossos irmãos. É um mandamento do Senhor, é a vontade de Deus, e aquele que verdadeiramente ama a Deus, obedece os seus mandamentos, como nós já vimos no capítulo 2, versículo 3 de 1 João. Aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor, eles sentem alegria em obedecer a Deus. E se Deus nos deu esse mandamento, que assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar ao nosso irmão, nós devemos sentir prazer em obedecer esse mandamento. Essa é mais uma das provas que verdadeiramente nós somos alcançados pelo amor de Deus nas nossas vidas. É quando nós dizemos que amamos a Deus, mas também nós amamos ao nosso irmão, independente de quem ele é, independente dos defeitos que ele tem. Eu amo ao meu irmão, porque esse é um mandamento de Deus, e eu sinto prazer em fazer a vontade de Deus na minha vida. E mesmo que aquele irmão não tenha nada de especial, não tenha algo que me faça amá-lo, eu amo mesmo assim, porque ele é meu irmão. Se Deus não rejeitou, quem somos nós para rejeitarmos aquela pessoa? Eu quero só trazer algumas aplicações para nós, com relação a esse texto que nós lemos hoje. Assim como Cristo, a igreja do Senhor deve continuar revelando Deus ao mundo. Jesus Cristo falou: aquele que vê a mim, vê ao Pai que está no céu. Cristo, ele está assentado à direita do Pai nesse momento, ele voltou aos céus. Então, de que maneira o mundo pode ver e conhecer a Deus? Através da igreja do Senhor. Deus é revelado quando a nossa vida e conduta está em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós andamos em conformidade com a palavra de Deus, as pessoas olham para nós e elas veem o Senhor nas nossas vidas. Eles dizem: ali vai um verdadeiro cristão. Aquele ali, verdadeiramente, a palavra transformou a vida dele, porque eu sei quem ele era no passado e verdadeiramente ele foi transformado. E dessa maneira as pessoas passam a crer que Deus tem poder para transformar e salvar o pecador. Mas se nós não demonstramos isso, como é que as pessoas vão poder acreditar no poder de Deus? Se você diz que Deus é poderoso de transformar vidas e sua própria vida não foi transformada, que testemunho você está dando às pessoas que estão à sua volta? Então, assim como Jesus, ele mostrava quem era Deus, através daquilo que ele fazia, através das suas obras, nós como igreja do Senhor também somos convocados a mostrar a esse mundo quem Deus é, através da prática do verdadeiro amor, através da prática do amor santo, do amor puro que provém de Deus. Nós precisamos demonstrar ao mundo que o amor de Deus transforma as vidas, que o amor de Deus nos restaura, que o amor de Deus faz tudo novo, que o amor de Deus faz com que o nosso medo seja lançado por terra. Nós precisamos demonstrar com as nossas vidas que o amor de Deus verdadeiramente faz tudo novo em nós. E as pessoas olhando para nós, elas vão desejar também desfrutar desse maravilhoso amor de Deus. Uma outra aplicação para as nossas vidas: somente provando o verdadeiro amor de Deus é que nós temos convicção da nossa salvação.
É o amor de Deus que nos ajuda a suportar as situações difíceis, a nos livrarmos dos medos que muitas vezes acometem a nossa mente. Somente vivendo no amor de Deus, queridos, é que nós podemos suportar as dificuldades do dia a dia, é que nós podemos suportar as provações, é que nós podemos nos livrar das tentações que sobrevêm sobre nós todos os dias. É quando o amor de Deus em nós é aperfeiçoado, é quando nós nos santificamos dia após dia, que nós vamos nos fortalecendo, e que quando o pecado bate na nossa porta, nós trancamos a porta para o pecado e nós dizemos não, porque eu vivo no amor de Cristo, eu estou sendo aperfeiçoado por esse amor e eu não vou abrir a porta da minha vida para o pecado, e a cada dia você vai vencendo o pecado na sua vida. É somente através do amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo, é que nós vencemos o pecado e que nós vamos vencendo os medos das nossas vidas, todos os dias. E uma outra aplicação para nós desse texto: da mesma forma que Cristo nos amou mediante a graça, é dessa maneira que nós devemos amar aos nossos irmãos. É pela graça também que nós devemos amar. Não é necessário que eles mereçam o nosso amor, mas nós devemos amar, porque esse é um mandamento de Deus para nós. A graça é justamente isso. A graça é quando Deus nos amou, quando nós não merecíamos sermos amados por Ele, porque nós éramos pecadores, nós feríamos a Deus, nós andávamos distantes dEle, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. E que essa mesma graça que nos alcançou, nós possamos demonstrar essa graça uns para com os outros. E que ao olhar para o seu irmão, ao olhar para a pessoa que está do seu lado, você não olhe nele os defeitos que ele tem, que você até olhe os defeitos que ele tem, mas que você olhe os defeitos que ele tem, para que você seja um instrumento de Deus para ajudar ele a ser aperfeiçoado na palavra de Deus, não para acusar, não para entristecer, não para colocar o seu irmão para baixo, mas que você possa olhar para o seu irmão e dizer: se a graça de Deus o alcançou, eu não posso rejeitá-lo, então eu vou amar o meu irmão, com todos os defeitos que ele tem, porque assim também Deus me amou. Foi assim também que a graça de Deus me alcançou, quando eu não merecia, o Senhor me amou, e eu também vou amar, porque esse é um mandamento de Deus para as nossas vidas. Não podemos brincar com esses ensinamentos. Veja que nós estamos meditando nesse capítulo 4 de João, falando sobre o amor há umas 3 a 4 semanas, esmiuçando, porque o amor a Deus está intimamente ligado com o amor aos nossos irmãos, e nós não podemos brincar com isso. Nós somos igreja, nós somos um corpo, e nós não podemos desprezar nenhum dos nossos irmãos. Nós precisamos andar unidos como um corpo, nós precisamos demonstrar amor uns pelos outros. Nós precisamos abandonar a falsidade, nós precisamos abandonar a fofoca, nós precisamos abandonar, deixar de lado, quando as coisas acontecem, a gente se irrita e a gente se fecha e para de falar com a pessoa, deixa isso de lado, vá conversar com teu irmão. A palavra de Deus disse que se o teu irmão tem algo contra você, você tem que ir lá e se acertar com ele. Não é só quando você causou o erro que você tem que ir lá se acertar, não. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, mostre que você é crente, vá lá se acertar com ele. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Demonstre com a sua vida que verdadeiramente você vive no amor de Deus e que você foi salvo. É dessa forma que a igreja do Senhor se torna forte. É dessa maneira que as pessoas elas olham para a igreja e elas veem verdadeiramente Deus agindo por meio do seu povo. Por isso que a igreja tem entrado em descrédito nos nossos dias, porque as pessoas não têm visto o poder de Deus agindo através das igrejas. E a minha oração nessa noite é que o Senhor olhe para nós e Ele nos veja vivendo em amor. Que o Senhor, Ele olhe para nós nessa noite e veja que
nós verdadeiramente amamos a Deus e demonstramos isso amando aos nossos irmãos. A minha oração é que as pessoas que entrarem por essas portas, que não conhecem ao Senhor, ao olhar para nós, ao olhar para a nossa conduta, elas vejam o poder de Deus operando nas nossas vidas e eles desejem também esse poder de Deus operando na vida delas. É assim que nós precisamos ser, queridos, vivendo no amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela fala conosco, Senhor, todas as vezes que nós a abrimos e meditamos nela. E que a leitura da palavra não venha trazer a nós somente um conhecimento intelectual, ó Pai, mas que a Tua palavra venha transformar as nossas vidas. Venha transformar o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, Senhor. Que nós sejamos transformados, que nós possamos viver essa santificação progressiva diariamente nas nossas vidas. Ensina-nos a amarmos uns aos outros, ó Deus. Que nós possamos verdadeiramente provar do Teu amor a cada dia nas nossas vidas. E que nós possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, ó Deus. Nos alcança, ó Pai, nos fortalece e nos abençoa para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém.